O que começa como o melhor dia da vida de Isra Sablani, logo se transforma em um pesadelo. Enquanto posava para suas fotos de casamento na Praça Saifi, em Beirute, uma explosão massiva destrói a cidade. É pouco antes das 18h do dia 4 de agosto de 2020, quando um incêndio fora de controle começa em um dos hangares no porto de Beirute, no Líbano, aparentemente depois que faíscas de soldador voaram enquanto consertavam um buraco na parede. 9 bombeiros e um paramédico são enviados ao local, mas eles não têm ideia da verdadeira dimensão do desastre. A princípio, eles acreditam que o hangar contém fogos de artifício, mas quando relatam ao centro de comando, a equipe informa ao chefe dos bombeiros que há algo errado. Então, uma explosão gigantesca devasta a orla da capital do Líbano. A explosão matou 218 pessoas e feriu outras 7.000. Centenas de milhares ficaram desabrigados. O hangar 12 abrigava muito mais do que apenas fogos de artifício. Ele continha mais de 2.750 toneladas de nitrato de amônio altamente explosivo. Por volta das 18h07, o incêndio no armazém começou a soltar nuvens de fumaça e fuligem pelo telhado do prédio. Testemunhas oculares dizem que foi seguido por um clarão de luz e uma chuva de pequenas faíscas, que pareciam fogos de artifício. Menos de um minuto depois, uma explosão massiva ocorreu, provocando uma bola de fogo brilhante. Uma onda de choque se movendo mais rápido que a velocidade do som atravessa o centro de Beirute. Imagens nas redes sociais mostraram uma cúpula branca engolindo grandes partes da cidade, basicamente vapor d'água expelido do ar pela onda de choque. Uma névoa avermelhada de fumaça e cinzas veio em seguida. Especialistas mais tarde concordariam que essa névoa de fumaça avermelhada era o principal indicativo de uma explosão de nitrato de amônio. A onda de choque quebrou as janelas do terminal do aeroporto de Beirute, a cerca de 8 quilômetros do porto. A explosão foi tão intensa que pôde ser ouvida até o Chipre, a cerca de 200 quilômetros do outro lado do Mediterrâneo. Sismólogos do Serviço Geológico dos Estados Unidos compararam a força a um terremoto de magnitude 3,3. Na verdade, foi tão poderosa que uma equipe da Universidade de Sheffield estimou que a explosão foi equivalente a 1.000 a 1.500 toneladas de TNT, aproximadamente 1/10 da intensidade da bomba nuclear que devastou Hiroshima. Estruturas no epicentro, armazéns ao redor e silos de grãos que armazenavam cerca de 15.000 toneladas de grãos foram arrasados. Vários navios atracados foram lançados para fora da água e danificados pela explosão, incluindo o Orient Queen, de 5 estrelas. O cruzeiro de passageiros de 393 pés de comprimento virou devido à força da explosão, matando 2 tripulantes. Ela também abriu uma cratera no solo de 460 pés de largura, que imediatamente se encheu de água do mar, destruindo o hangar 12 e a maior parte da infraestrutura crítica do porto. A explosão cataclísmica, com um raio de cerca de 1,85 milhas, é considerada uma das maiores explosões não nucleares registradas até hoje. As ruas de Beirute estavam visivelmente tomadas por um cenário de carnificina. Quarteirões inteiros em bairros próximos e distritos comerciais no norte da cidade foram arrasados, inclusive na região das casas noturnas. Árvores arrancadas, veículos virados, telhados desabados e estruturas metálicas estavam retorcidas e dobradas após a explosão. A poderosa explosão resultou na queda do fornecimento de eletricidade, o que deu mais um golpe devastador nos esforços de resgate. De acordo com relatos, a devastação foi tão severa que tratores de esteira militares foram usados para liberar as estradas para os bombeiros e ambulâncias. Mas os hospitais ficaram completamente sobrecarregados pela explosão e tiveram que recusar pessoas feridas devido ao grande número de vítimas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, vários hospitais foram destruídos pela explosão e pelo menos outras 20 unidades de saúde foram severamente danificadas. A maioria dos feridos foi tratada por traumas nos membros superiores causados por estilhaços de vidro. O Hospital São Jorge
a menos de 1 milha da explosão, também foi destruído, mas continuava atendendo pessoas no pavimento externo danificado. Outros centros médicos danificados seguiram atendendo pessoas em estacionamentos, usando lanternas, enquanto o número de vítimas da explosão crescia. Mesmo assim, muitos outros feridos tiveram que ser recusados devido à lotação. A explosão teria danificado mais de 200 mil residências. Acredita-se que muitos dos deslocados encontraram abrigo por meio de agências de ajuda, como a Cruz Vermelha Libanesa, pela hospitalidade de outros libaneses, além de amigos e familiares. O Estado, no entanto, foi amplamente criticado por estar ausente em relação às iniciativas de ajuda para as vítimas do desastre. Protestos eclodiram na cidade dias após a explosão, condenando a falta de resposta do governo. O incêndio queimou por mais de 7 horas, envolvendo a cidade com uma fumaça preta e densa. O ar ficou impregnado com um cheiro de enxofre e borracha queimada, causado pela grande quantidade de óxido de nitrogênio liberada pela explosão de nitrato de amônio. De acordo com relatos, o hangar era usado para armazenar galões de óleo, querosene e ácido clorídrico, 8 quilômetros de estopim em carretéis de madeira e cerca de 15 toneladas de fogos de artifício. A tempestade perfeita prestes a acontecer. Mesmo com todo esse material altamente inflamável, o depósito tinha instalações elétricas precárias, não tinha alarme de fumaça e nem sequer possuía um sistema de sprinklers. Mas o Hangar 12 também guardava um segredo perigoso: 2.750 toneladas de nitrato de amônio, que estavam armazenadas de forma precária em sacos desde 2013. O nitrato de amônio é relativamente barato para se comprar. Ele é comumente usado no setor agrícola como fertilizante e no setor de mineração como explosivo para extração em pedreiras. Vários ataques terroristas usaram esse produto químico, incluindo o atentado de Timothy McVeigh ao prédio federal de Oklahoma City em 1995 e os atentados do Exército Republicano Irlandês em Londres em 1990. A pergunta que estava na cabeça de todos era: por que havia tanto nitrato de amônio armazenado tão perto dos bairros residenciais de Beirute, onde cerca de 10 mil pessoas viviam a apenas 1 milha do armazém? E quem era o responsável pela devastação? Bem, tudo começou em 2013, quando um navio de um empresário russo saiu da Geórgia com destino a Moçambique, atracando no porto de Beirute após mais de um mês no mar. O navio mercante Rosas estava transportando 2.750 toneladas de nitrato de amônio a bordo quando atracou em Beirute, supostamente devido a problemas técnicos. Mas o navio nunca mais sairia do porto. Segundo o ex-capitão, o dono do navio enfrentava dificuldades financeiras e pretendia pegar carga no Líbano para ganhar dinheiro extra antes de ir a Moçambique. Mas a carga adicional tinha peso demais e a tripulação se recusou a aceitá-la. Isso levou o navio a ficar inapto para a navegação e ser apreendido por taxas portuárias não pagas. O proprietário abandonou a tripulação sem pagar seus salários ou as taxas portuárias. A embarcação e seus 4 tripulantes foram obrigados a permanecer a bordo por 11 meses devido a restrições de imigração. Eles foram finalmente liberados por motivos humanitários em 2014. A carga explosiva foi confiscada e transferida para o Hangar 12, onde permaneceu até aquele dia fatídico em agosto de 2020, durante mais de 6 anos em que a carga altamente inflamável ficou parada e sem segurança no Hangar 12. Uma enxurrada de e-mails foi enviada por autoridades portuárias, preocupadas para funcionários do governo, mas nada foi feito. O primeiro lote de e-mails foi enviado em 2014, após o primeiro descarregamento do nitrato de amônio. O ex-diretor da alfândega enviou os e-mails para um juiz de assuntos urgentes, alertando sobre os perigos de armazenar o produto químico altamente explosivo no porto. Mas ele nunca recebeu resposta. De acordo com a Al Jazeera News, um dos e-mails pediu à agência marítima que reexportasse a carga imediatamente devido aos perigos de ela estar armazenada em condições climáticas inadequadas no galpão. A carta sugeriu que as autoridades vendessem a carga química à empresa libanesa de explosivos. Um relatório de 2019 enviado ao governo libanês sobre as ameaças representadas pela carga combustível
aparentemente foi ignorado. As autoridades ignoraram os alertas das autoridades portuárias, mesmo após serem expostos riscos de segurança por um buraco na parede do hangar 12. Acredita-se desde então que faíscas de soldadores consertando esse buraco levaram à explosão devastadora. Enquanto os civis tentavam reconstruir suas vidas em meio à destruição, que se acredita ultrapassar 15 bilhões de dólares, autoridades libanesas prenderam mais de 20 funcionários do porto e alfândega após a explosão. O presidente Michel Aoun prometeu à nação que uma investigação completa e transparente seria realizada, mas rejeitou pedidos de assistência internacional na apuração. Menos de 6 dias após a explosão, o governo renunciou em meio a protestos violentos que exigiam transparência e responsabilização pela explosão. O juiz Fadi Sawan foi nomeado para liderar a investigação. Ainda assim, seria uma tarefa lenta e frustrante, porque todos os membros do parlamento têm imunidade contra qualquer processo criminal por lei. Nenhum alto funcionário jamais foi processado com sucesso por crimes no Líbano, apesar da corrupção e má gestão serem generalizadas. Mas em dezembro de 2021, o juiz Sawan indiciou o primeiro-ministro interino, Hassan Diab, e 3 ex-ministros por negligência na explosão do porto. No entanto, em uma reviravolta desagradável, 2 políticos que ele indiciou o removeram da investigação, alegando que ele não era imparcial. Desde então, grupos da sociedade civil fazem lobby para suspender a imunidade para que a justiça prevaleça. Sem sinais de que a investigação local avançará, uma ação civil foi movida nos Estados Unidos em julho de 2022 pela organização suíça Accountability Now. Eles estão buscando 250 milhões em indenizações para os sobreviventes e esperam descobrir novas evidências para impulsionar a investigação libanesa. Avançar. Então, em abril de 2022, as autoridades espanholas prenderam um português de 43 anos sob orientação da Interpol e do governo libanês. Jorge Morera foi acusado de terrorismo e de causar mortes por meio do uso de explosivos. Acredita-se que Morera encomendou o nitrato de amônio enquanto trabalhava na fábrica de explosivos de Moçambique. Um porta-voz da empresa disse que o produto químico foi encomendado em 2013, mas nunca foi entregue. Eles ficaram chocados ao saber que o material explosivo ficou abandonado em um armazém deteriorado em Beirute até a explosão. Morera foi liberado, mas não pode sair da Espanha até a audiência de extradição. Se for considerado culpado, ele pode pegar prisão perpétua. Em janeiro de 2023, o juiz responsável pela investigação apresentou novas acusações contra 8 autoridades após a investigação ter ficado parada por quase 13 meses. Ele ordenou a libertação de 5 pessoas detidas logo após a explosão em 2020, incluindo funcionários do porto, um soldador e um empreiteiro. Quanto à noiva do vídeo viral, Isra Sablani, bem, ela também era médica e prestou assistência médica aos feridos em seu vestido de noiva logo após a explosão. Um mês depois, o casal recém-casado se mudou para os Estados Unidos. Mais de 2 anos após o desastre, as cicatrizes da explosão devastadora ainda permanecem visíveis. Enquanto a reconstrução de mais de 62 mil residências e mais de 20 mil comércios e prédios destruídos continua a passos de tartaruga. Hoje, uma estátua feita de vidro quebrado, aço retorcido e outros materiais de casas e prédios destruídos se ergue com 2,5 metros de altura, perto do epicentro da explosão. A figura de uma mulher segurando uma espada serve como lembrança das 218 pessoas mortas naquele dia. Um relógio quebrado aos seus pés ainda marca 6:08, o exato momento da explosão. Assista ao próximo episódio se gostou do vídeo, deixe um like e um comentário para apoiar o canal.